Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Georgia Moreira, você está novamente no iGeorgia e esse é mais um vídeo sobre inglês. O tema de hoje, inclusive, foi o que me motivou a gravar vídeos sobre inglês, porque a minha ideia era ficar falando só sobre livros e literatura e etc. Mas como eu recebo algumas perguntas e algumas coisas são geralmente as mesmas coisas que me perguntam, aí eu pensei, sei lá, né, vai que várias outras pessoas têm as mesmas dúvidas, então acho melhor já deixar um conteúdo sobre isso. Só que, como tinham muitos outros tópicos introdutórios, eu decidi soltar esse vídeo agora. Então, há algum tempo, acho que cerca de um mês mais ou menos, uma conhecida minha me procurou porque ela vai fazer um teste, não lembro exatamente quando, mas ela vai fazer um teste de proficiência e como ela sabia que eu já tenho um certificado internacional, ela me procurou para tirar dúvidas. Então, o tema de hoje é certificados internacionais de proficiência em inglês. E quando a gente fala nesses certificados, geralmente, assim, os mais comuns de virem à mente são o IELTS, o TOEIC, TOEFL e os de Cambridge. E existem várias diferenças, várias coisas entre um e o outro. Uns e outros, mas assim, eu vou começar falando do TOEFL e do TOEIC, que os dois eles são norte-americanos e eles são administrados por uma instituição lá em New Jersey. O TOEFL ele funciona mais para fins acadêmicos e o TOEIC é para o meio profissional, para essas coisas assim. Eu tive a chance de fazer o TOEIC na FATEC, mas eu não quis porque eu já tinha, antes mesmo de entrar na FATEC, eu já tinha na cabeça que eu queria fazer o FCI. E quando apareceu a oportunidade de fazer o TOEIC, acho que eu estava no primeiro semestre. E esses testes, eles têm uma validade. Então, tipo assim, foram 3 anos de FATEC, acho que tem uns 2 anos de validade o certificado. Deixa eu até conferir aqui. Isso, a cada 2 anos. Só que assim, é isso mesmo, 2 anos, tanto para um quanto para o outro. E como eu dizia, o meu curso ele tinha duração de 3 anos e eu fiz 3 anos e meio ainda, porque pegava DP em tudo que tinha número. Então, achei que não fazia muito sentido. Por mais que era até meio que de graça, porque a faculdade era conveniada e tudo mais, eu achei melhor não fazer. E aí tem esse inclusive é um dos motivos pelo qual, o principal motivo pelo qual eu queria fazer o certificado de Cambridge. Mas antes de chegar nos de Cambridge, tem também o IELTS, que é mais aceito na Commonwealth. Ele meio que foi feito por Cambridge, mas ele é administrado pela British Council e é muito famoso. Também tem uma versão acadêmica e uma outra versão de General Training. E ele supostamente não tem validade, só que, por exemplo, pode acontecer de repente você ser solicitado também para renovar a cada 2 anos. Porque o que acontece? A gente meio que acredita que as habilidades linguísticas de uma pessoa, elas variam a cada 2 anos. Então, se você está vivendo em outro país e você fez o IELTS e aí você está na faculdade, é meio que normal da faculdade pedir a renovação. Então, teoricamente, ele não tem validade, mas ainda assim é preciso refazer a prova e
eu falei que é na Commonwealth, né, que aceitam mais. Esses outros, o TOEIC e o TOEFL, é mais para Estados Unidos e tal. E aí o IELTS é Austrália, New Zealand, UK, e o Canadá também aceita bastante. Aí entram os exames de Cambridge, que foram os que eu escolhi. Tem muitos exames de Cambridge, tipo assim, muitos mesmo. Só que não compensa muito. Quando você for fazer um teste de proficiência, eu acho que não tem muito sentido você pegar algum nível inferior ao B2. E quando eu tô falando B2, é por causa do CFR, que é o quadro comum de línguas lá do... Como que eu posso explicar isso? É meio que assim, as línguas europeias, elas entraram num consenso do que era o nível básico, o nível elementar, o nível intermediário, sabe? Fizeram isso para todas as línguas e aí fizeram ali um quadrinho que a gente chama de CFR, CEFR e tal. Para as línguas europeias mesmo, eles têm assim, espanhol tem, italiano tem, inglês tem e tudo mais. Então o B2, que seria B2, é o que a gente considera o nível independente. Ele é um intermediário meio que alto indo para o avançado. Teoricamente significa que você sabe se virar. Você sabe entender, você sabe se comunicar. Talvez você não fale com toda a expertise de alguém que é nativo, no sentido de ficar enfeitando as palavras e tudo mais, mas você sabe se comunicar. E isso também, agora eu vou abrir aqui um parênteses que é minha opinião. Isso também tem uma certa variedade, porque, por exemplo, o inglês que eu falo é o norte-americano. Então, esse inglês, ele tem menos frescuras do que o inglês britânico. Então, se vocês estudarem sozinhos ou tiverem algum contato com a gramática, essas coisas, e vocês repararem da série Grammar in Use, que é a mais usada, a mais famosa, que eu tenho vários livros aqui, o inglês norte-americano tem 2 livros, que é Basic Grammar in Use e Intermediate Grammar in Use. 2 livros. Tanto que o meu Intermediate está aqui. 2 livros. E você já tem toda a gramática necessária para se comunicar no inglês americano. Agora, quando a gente fala do inglês britânico, a gente tem o Essential Grammar in Use, depois o English Grammar in Use e o Advanced, que o meu está aqui. Não sei se eu vou conseguir puxar ele para mostrar para vocês. Os 2 estão aqui. Eu tenho 3 livros, no caso. Eu prefiro o norte-americano, mas eu tenho do britânico também, porque eu ganhei da minha mãe no ano passado. Como eu disse para vocês, eu quero fazer o CAE e o CPE. Então, esse daqui é de inglês britânico e a minha mãe me deu, não lembro se foi em julho, acho que foi em julho ou agosto do ano passado, ela me deu de presente. Mas aí antes disso, eu tinha comprado esse Basic Grammar in Use para utilizar nas minhas aulas assim particulares, etc. E comprei também o Intermediate, que são os 2 de, aqui, Self-Study, Reference and Practice for Students of North American English, que é o que fala aqui no cantinho. Então, assim, basicamente, por que eu tô falando isso? Porque significa que com esses 2 livrinhos, você já conhece toda a gramática necessária para se comunicar no inglês norte-americano. Agora, quando a gente fala do britânico, que tem mais algumas coisas e tudo mais, eu vou falar mais disso, assim, mais profundamente mais pra frente.
mas já temos 3 outros livros, sendo um outro volume a mais, entendeu? Então, assim, às vezes o que é considerado um intermediário alto para um, para o outro, não é bem assim, né? E, enfim, como eu disse, eu também prefiro o inglês norte-americano, mas na questão de certificados e tudo mais, eu prefiro Cambridge. Por quê? Porque eles também não têm inspiração. É verdade que, assim, em 2 anos a capacidade ela muda, se eu não usar o inglês ele enferruja e tudo mais, eu sei disso. Só que, depois como eu decidi ficar na área de ou dar aula de inglês, ou mesmo se amanhã eu ficar louca e falar assim, não, cansei e quero voltar para Comex, eu vou querer mexer com o inglês, então eu vou estar sempre em contato. E eu não gosto desse negócio de ficar fazendo prova a vida toda, sabe? Eu gosto muito de estudar, mas ficar fazendo prova, detesto o estresse, detesto a pressão, então eu prefiro um negócio que não tenha validade. Além do que, tem ainda outro fator, porque não é muito barato não, sabe? Pro UFC, acho que eu paguei acho que 740, se eu não me engano. Acho que esse era o preço, assim. Eu me matriculei no inglês, no lugar onde hoje eu trabalho. Aí eu fiz 1 ano, mais algumas lições, assim, de preparatório e tudo mais. Esse barulho é o meu cachorro, que está nervoso com alguma coisa lá fora. Mas assim, eu fechei em 1 ano de inglês, aí eu caí no último ano lá e fiz esses 2 semestres, mais algumas aulas de preparatório, mais algumas noções, e no pacote já era o inglês mais o FCE. Então, ao final do curso, eu prestei a prova do FCE, que na minha ideia, quando eu comecei o curso, era o perfeito pra mim, porque já era o que eu queria fazer antes da faculdade e tudo mais, e etc. Eu não tinha planos de sair da minha área, então essa ideia de, nossa, quero fazer CAE, quero fazer CPI, foi uma coisa posterior. E deixa eu ver o que mais eu posso falar. Eu já falei que não tem validade. O FCE é o First Certificate in English, né? Esse é o significado da sigla. E é meio que tipo significa que o usuário ele é independente, autônomo. Em 2019, o preço tá 814, então tá ainda um pouco mais caro do que quando eu fiz. Eu tirei o meu em julho do ano passado, meu certificado chegou, se eu não me engano, em novembro. Então, foi até assim meio conturbado, porque eu estudei meio que pro UFC no começo. Agora, no segundo semestre, eu tava trabalhando muito, eu tava assim, muito doida, eu não conseguia me dedicar mesmo às vésperas de sair do outro emprego, então eu basicamente ficava fazendo listening, justamente com um app da British Council, que acho que era Podcasts, English Podcasts, alguma coisa assim, só pra ficar me acostumando com o RP. E esse foi basicamente o meu estudo pro UFC. Aí eu saí, acho que 1 mês antes da prova, eu saí do meu antigo trabalho. E aí eu comecei a pegar a gramática e tudo mais. Mas assim, eu senti que o meu método de estudo, ele foi muito falho. Não é como se ele não tivesse assim, passei e tudo mais, tenho o meu certificado aqui, mas assim, eu lembro que eu até cheguei a imprimir provas para testar, mas eu não fiz. Então eu fiquei só com os exercícios que eu tinha feito no curso, eu não calculei tempo. Esse foi o meu erro assim fatal com o FCE, porque teve muita coisa assim que eu deixei de responder, que eu não entreguei por questão do tempo, que eu sei que se eu tivesse, sei lá, pegado a prova ali que estava impressa com o celular e o cronômetro e ficando testando, a minha nota ela teria sido muito melhor, porque na primeira parte, inclusive deixa eu falar isso, né? Antes de falar sobre isso, a prova ela tem 4 partes.
Tem o speaking, que é assim, pra mim foi o mais fácil, foi onde eu estourei, saiu com nota de CAE. No meu caso, eu fiz a prova no domingo, o speaking eu fiz no sábado. Então tinham lá 2 pessoas do Cambridge English e tal. Elas foram lá na escola onde eu estudava e essa parte do speaking você não faz sozinho. Então eu fiz com a Sarah, que estudou comigo nos 2 últimos... No finalzinho do primeiro semestre, que eu paguei, e no segundo semestre inteiro. Então, tinham lá as filas para as pessoas entrarem e ela falou assim, ai, que ótimo que você tá aqui, porque meio que a gente já conhecia o inglês uma da outra, porque não era para eu fazer com ela, era para fazer com outra pessoa, só que eu cheguei levemente atrasada e ela também, tipo, o parceiro dela não estava lá. Então a gente fez juntos, entramos lá e aí a gente fez junta... Não, pera aí, tô falando errado, né, em português. Mas enfim, eu cheguei lá, aí ela falou, vamos. E nós fizemos juntas, agora saiu, nós fizemos juntas essa parte do speaking. Então, quando a gente entrou ali na sala, que tava ali separada, tinha uma mulher que tava meio que entrevistando a gente, enquanto uma outra ficava anotando e prestando atenção. E aí eles faziam basicamente aquele processo que, se talvez você está estudando ou se preparando para FCE, você já deve ter visto ali vídeo com os candidatos e tudo mais, que eles começam a perguntar onde você mora e tal. Tem outros tipos de pergunta, mas que eu me lembre, comigo foi onde eu morava, do que eu gostava, do que eu trabalhava. Aí eles mostravam aquelas fotos, pediam pra gente entender o que estava acontecendo, comparar uma com a outra. Tanto que eu vi que tinha gente nos vídeos que eles erravam, porque eles começavam a descrever as imagens e não era para descrever, era para comparar uma com a outra e depois dar a sua opinião sobre algum tema. Então eu achei assim bem de boa, exceto que tem uma mulher que fica olhando assim para sua cara e você não sabe o que ela tá pensando, mas foi a minha nota mais alta no speaking. Daí depois no dia seguinte vieram todas as outras partes da prova, que eram Reading e Use of English. O speaking ele durou cerca de 14 minutos, 14 ou 15 minutos. Aí no outro dia já durou assim, bastante tempo, tipo, quase acho que umas 3 horas de prova, talvez um pouquinho a mais. E aí tinha o Reading e Use of English, que foi uma parte que eu passei raiva, porque justamente por isso que eu falei pra vocês, que eu não calculei nada de tempo. E eu tenho muito problema eu gosto de estudar, mas eu detesto fazer prova. E quando eu faço prova, eu quase sempre sou a última a sair, porque eu fico, não é como se eu tirasse nota ruim, mas eu fico conferindo, eu fico... Sabe, eu não sei explicar o que acontece comigo, mas eu fico muito nervosa quando eu tô fazendo prova. E nessa parte do Reading e Use of English, eu tava assim, nervosa, tanto que tinha coisa que eu sei que tava certa, mas eu fiz double check, fiz triple check. E nessa dali do que eu tava fazendo, o aplicador da prova foi falar assim, então, vocês têm 5 minutos. E eu fiquei tipo, quê? 5 minutos, porque ainda faltavam 10 questões para eu responder. Aí eu comecei a passar ali as respostas que eu tinha colocado pro gabarito, né? Nisso eu não consegui responder as outras perguntas. Então eu fiquei assim olhando, porque eram perguntas super fáceis. E eu fiquei com aquela cara de assim, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Sabe, assim... com muita raiva de mim mesma, porque ao mesmo tempo eu pensava assim, nossa, isso daqui é super fácil, e depois nossa, e se eu não acertei o que eu acho que eu acertei, eu vou me ferrar e eu vou ter que pagar de novo isso por bobeira. Sabe umas paranoias assim, que eu fiquei muito indignada comigo. E eu sei que a minha nota, ela teria sido muito boa, porque, eu não tô falando isso pra me gabar, mas é que assim, eu tirei o suficiente pra passar
com as questões que eu respondi. Significa que eu não tive erros ali, sabe? Então, se eu tivesse, sendo que eu tinha deixado uma parte em branco, sabe? E sendo que eu sabia o que era para responder naquela parte em branco, por isso que eu fiquei muito brava comigo. Mas enfim, né? Entreguei lá os papéis, fiquei em toda aquela paranoia, sem saber o que tinha dado, mas outra parte da prova veio em seguida, que foi o writing. Nesse writing, a gente tinha que escrever 2 textos. Um era um essay e depois acho que a gente podia escolher algum modelo e todo mundo escolheu o e-mail porque era mais fácil. Novamente, eu tive esse problema com o tempo, porque eu fiz o mais difícil, aí eu fiz ele, planejei ele, escrevi, passei ele todo bonitinho lá pro rascunho e fui fazer o e-mail. Aí eu fiz o e-mail e tal, terminei o e-mail bonitinho de novo. Assim que eu terminei de fazer o e-mail, o aplicador falou 5 minutos, 5 minutes. Aí eu fiquei com aquela cara de... ah não, de novo não. Peguei o texto lá do e-mail, que era super fácil de fazer, e eu passei de qualquer jeito pro papel. Eu falei assim, eu não vou deixar essa bosta em branco de novo. E sai passando, sai passando, sai passando. E eu sei que nisso, assim, eu deixei de cumprir alguns requisitos, porque acho que eu comi palavra, né? Quando a gente tem que colocar ali o texto, eles passam alguns requisitos. E eu sei que no rascunho eu preenchi os requisitos e na folha oficial, não. Porque eu passei assim muito que correndo, sabe? Eu só queria não deixar em branco de novo. Então eu acho que um texto meu foi considerado e o outro nem tanto. E aí foi isso. Sendo que novamente não era difícil. Eu não achei a prova do FCE difícil, que eu achei que eu deveria ter me planejado melhor para manejar o tempo. Aí depois disso veio o listening, que eram 40 minutos, que também não foi difícil, só foi chato, porque era RP. Por isso que eu falei a importância também de como eu prefiro o inglês norte-americano, eu não tinha muito tempo para me preparar para o teste, eu só tinha o tempo de, na condução, eu ficar ouvindo coisas. Então, eu fiquei ouvindo podcasts, para eu tentar me familiarizar mais com a RP, para na prova não sentir, assim, um peso. E realmente, tipo, foi a minha segunda maior nota depois do speaking. Foi chata porque eu não gosto daquele sotaque, né, do BBC English, mas foi tranquila. Então, assim, a minha experiência foi isso. O que eu recomendaria hoje, assim, não ter tanto pavor da prova, porque ela não é difícil, mas ao mesmo tempo conhecer a prova antes. Tem sites com hacks, tanto que eu achei algum, tipo, acho que na véspera de fazer a prova eu vi ali alguns hacks e fiquei tipo, ah, tá, hacks ou hacks? Enfim, eu vi ali umas dicas, uns tutoriais de como fazer e tudo mais. E eu meio que tentei aplicar eles, mas assim, devia ter tentado muito antes, sabe? Então eu passei, mas passei assim no susto. E eu fiquei muito brava comigo mesma, porque eu sei que eu poderia ter tido uma performance melhor. Então, nos próximos anos, não sei se no próximo ano ou depois, eu quero me programar para fazer o CAE e o CPE. Então, eu sei que vai ser uma coisa que eu vou ter que mudar, assim, não tô vendo mais tanta dificuldade assim na prova, mas no contexto de como que eu vou me organizar para fazer, sabe? E essa é a minha dica para quem vai fazer qualquer um desses certificados, assim, algum desses exames, tenta conhecer a prova antes, porque a gramática, a linguagem, achei tranquilo, mas foi isso. E por hoje é só. Não sei aí do que falaremos depois. Beijo, tchau!